CBN Campinas. CBN Campinas. 10h11, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente faz o contato com a advogada Luciana Freitas, que foi eleita nova presidente da OAB Campinas. Muito obrigada por atender a CBN. Bom dia para você, Luciana. Bom dia, eu que agradeço o contato, estou muito feliz em participar da edição. Um ótimo dia a vocês, um ótimo dia às ouvintes e aos ouvintes da CBN Campinas. Doutora, a senhora assume, agora no triênio 2022-2024 a OAB Campinas e é a segunda mulher a tomar esse posto, na história da entidade. É um momento histórico e muito importante, claro, especialmente para as mulheres advogadas com a sua representatividade. Sim, acredito que seja um momento histórico por todas as nossas discussões, por todos os temas que colocamos em evidência em razão do gênero. A doutora Tereza Doro já havia assumido a presidência e conduzido a entidade, e agora realmente acho que neste momento em que muito se fala a respeito da participação, da representatividade de gênero, eu acho que é muito importante, a questão de ter sido escolhida, ter o meu nome escolhido para estar como cabeça de chapa com os meus amigos aí da nova diretoria eleita, Então, acho que é muito importante, é um momento muito bom, estamos muito felizes em contribuir com essa parte da história. Luciana, muito bom dia, parabéns aí pela eleição, se tornando então a segunda mulher a ocupar aí esse cargo tão importante na nossa região. Quais então são as metas para essa administração de 2022 a 2024? O que a Luciana Freitas quer mudar na OAB Campinas? Bom, eu acho que... Bom dia primeiramente, Flávio? Muito obrigada também pelo seu contato. Acho que com a vinda, com a existência da pandemia, ninguém esperava essa quase que dependência que nós passamos a ter dos meios eletrônicos. Nós já vínhamos instituindo, eu no cargo de vice-presidente, alguns mecanismos eletrônicos, tecnológicos, exatamente para aproximação, para o desenvolvimento dessas ferramentas, do uso dessas ferramentas para alguns serviços da subseção, para algumas solicitações da subseção. Nós já havíamos iniciado. Então, a minha ideia é que a gente possa concluir e aperfeiçoar esse ciclo, tais como área restrita no site da OAB Campinas, para que esses serviços possam ser pleiteados mais facilmente, a própria acessibilidade do site, nós havíamos começado, e agora vamos implementá-la totalmente, e também em relação à capacitação, palestras, reuniões, de comissões temáticas, reuniões com a própria diretoria, também nos valermos, de advogadas e advogados com a diretoria, também nos valermos de meios tecnológicos para isso, porque creio que talvez até pela facilidade do nosso dia a dia, a comunicação ficará melhor, ainda mais próxima, e continuar com a mesma transparência de sempre. Nós falamos isso durante a nossa campanha, Flávio, que a gente procurou ser transparente desde o primeiro dia de nossa gestão, quando eu assumi como vice-presidente. Os nossos telefones celulares ficam à disposição no site da OAB Campinas e sempre procuramos atender as advogadas e aos advogados em todas as suas necessidades, em todos os seus pedidos de auxílio. E assim a gente vai procurar continuar seguindo. E uma das propostas, da sua chapa, que tem a ver com esse auxílio, fala especialmente aí dos jovens advogados, porque a carreira do direito ainda é uma carreira que atrai muita gente, Nós temos, claro, muita demanda, especialmente nesses momentos que estamos
passando no país, né? As demandas jurídicas só têm aumentado, mas a gente sabe que também a gente está vivendo um momento de crise e que mesmo com muita demanda não é fácil, né? Você conseguir se estabelecer na carreira, começar, por exemplo, criar, né, um escritório de advocacia. Como é que vai funcionar esse trabalho? Qual é a proposta para esse tipo de pessoa que está começando a carreira? Nós nós reunimos diversos eventos que nós fazíamos de modo separado, vamos dizer assim, nós reunimos em um projeto, demos o nome de É Pra Já, é para a Jovem Advocacia, mas no fundo acaba ajudando todas as advogadas e todos os advogados, mas eu creio que a Jovem Advocacia, ela conta não só com todas essas dificuldades, mas também com a vinda para a profissão, né, que até então pode ser desconhecida. Então, a nossa ideia, primeiramente, né, de um modo de aliar a teoria prática, seria reunir esses eventos, então, palestras, oficinas, simulações de audiência, de atos processuais, reunidos neste programa, para todo esse auxílio prático-teórico. Paralelamente a isso, a criação de um verdadeiro workshop para a jovem advocacia, para que nós possamos reunir mais ideias, não somente de atos da profissão, mas as questões relativas a marketing jurídico, a própria estruturação do escritório, a própria gestão do escritório. Então, para que nós possamos reunir esses outros segmentos, né, e possamos fazer aí um verdadeiro workshop, mas também um networking, né, de todas essas necessidades que a advocacia precisa para iniciar a sua profissão. E do ponto de vista estrutural, nós já iniciamos pioneiramente no Estado os escritórios compartilhados. Nós temos um prédio na região central, na Moraes Salles, já iniciamos. Ele tem 3 andares de escritórios compartilhados. O advogado ele consegue atender o cliente, ele consegue realizar audiências, então ele já consegue ter toda a dinâmica de um escritório mediante agendamentos, né? Nós temos uma funcionária ali que dá esse suporte pessoal a quem faz os agendamentos. A nossa ideia é a ampliação dessa estrutura física, para que nós possamos ter mais escritórios compartilhados, tanto no prédio, na área central, como também na Casa da Advocacia, que fica ao lado da cidade judiciária, para que realmente esse suporte material também ajude na realização dos atos profissionais. Luciana, queria falar um pouquinho também dessa atividade, né, do advogado, mas pensando na última década, né? Que todo mundo também, esse brasileiro se a gente tem 200 milhões de técnicos, a gente teve também 200 milhões de advogados, juízes, promotores, com uma lava-jato, com todas as suas consequências. E aqui em Campinas também, com caso Sanasa e caso Ouro Verde, ou seja, são casos que ganharam notoriedade e muita gente tem a própria opinião, questiona advogado, questiona promotor, questiona juiz. Como é que a senhora vê a profissão de advogado, mas também todo esse segmento, né, do judiciário? Para mim, Flávio, eu acho que sempre foi muito importante que os representantes da instituição se preocupassem com a advocacia, com a preservação das prerrogativas e o exercício da nossa profissão da melhor forma, da forma ética. Então, eu acredito que o nosso posicionamento deva ser no sentido, logicamente, de acompanhar o que está sendo discutido, o que está sendo colocado efetivamente em processos, em inquéritos, o que está sendo apontado, acompanhar as atividades, acompanhar os advogados que participam, né, dessas realizações em razão das suas prerrogativas, e realmente esperar que administrativamente ou judicialmente as medidas sejam tomadas exatamente com as provas e com as investigações que são realizadas, que elas estejam alinhadas a tudo que ficar comprovado,
efetivamente nesses momentos, nesses instrumentos, né? E eu acho que de nossa parte, suporte à advocacia, como sempre fizemos. Nós temos uma comissão temática de prerrogativas, direitos e prerrogativas, que realmente sempre preza, sempre atendeu a advocacia e sempre preza por estar presente e acompanhar a realização da atividade dos nossos profissionais. E nesse sentido, acho que é importante, né, falar sobre essas prerrogativas, porque muita gente ainda que não é da área do direito não entende, por exemplo, o advogado que defende o bandido, entre aspas, fulano de tal, mas na verdade, até quem, né, tem algum tipo de crime, comete algum tipo de crime, tem direito à defesa para que cumpra uma pena justa, que cumpra a sua pena, seja penalizado, né, que a legislação possa realmente prevalecer, mas até nesses casos é preciso que haja ali o papel do advogado para fazer com que a lei seja de fato cumprida como se determina, né? Eu acho que essa é a maior preocupação, né? Eu acho que nós temos opiniões, eu diria assim, opiniões pessoais, todos nós vamos ter. Mas eu acho que, enquanto dirigentes, a nossa preocupação deve ser no sentido das garantias ao exercício da profissão e de que o procedimento, seja na justa medida do que se está discutindo e do que se obtém de provas. Então, não podemos ter essa ideia de já pré-questionar ou pré-julgar e, nessa medida, dizer que o trabalho do advogado, né, não pode ser valorizado ou ele não pode trabalhar. Não é assim que a gente precisa entender toda essa situação. Então, acho que a gente deveria pensar no sentido de que todos nós, se um dia passássemos por uma situação como essa, teríamos direito a uma defesa, teríamos direito ao devido processo legal, ao processo justo, e é isso que nós esperamos como dirigentes. Luciana, falando dessa garantia, né, para o trabalho do profissional, aí seja do advogado, seja do promotor, seja também do próprio juiz, de todos envolvidos, como é que está a atual situação em Campinas, né, com o fórum aqui na região central e também com a cidade judiciária? Bom, nós temos muitas demandas, né, muitos processos, muitas demandas, e sempre procuramos estabelecer o diálogo para que pudéssemos ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma na melhoria, né, qual seria a melhor forma, né, de trabalharmos. É lógico que nós sabemos que não é somente por conversarmos que muitas vezes as coisas realizam, logicamente que precisa aí, né, são necessárias mais ações, mas de nossa parte, acho que sempre dialogar, expor, né, ao Poder Judiciário quais são as nossas necessidades ou a melhor forma para alcançarmos os nossos objetivos, porque afinal de contas, acho que todos caminham para que os processos, né, sejam realizados, para que os processos cheguem aí às suas decisões. Então sempre tivemos em mente esse tipo de pensamento para conversar, para dialogar com o Poder Judiciário. Luciana Freitas, presidente eleita, né, da OAB Campinas, mais uma vez parabéns pela eleição, pela vitória no pleito, e a gente vai aí, durante esses 3 anos, ter vários debates aqui no CBN Campinas. Muito obrigado por atender mais uma vez a CBN. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, pela oportunidade, e que sejam aí encontros de muita discussão, né, de colocação aí de ideias, porque é dessa forma que a gente vai acompanhando a gestão e vai conseguindo melhorar aquilo que efetivamente ainda não esteja por completo bom. Eu agradeço muito a vocês, um ótimo dia, e um ótimo dia a todos os ouvintes e as ouvintes da CBN Campinas. Ok, muito obrigado, Luciana. São 10h25.